Começamos aqui há exatamente 11 dias atrás sobre a diferença entre os divinos, aqueles que usufruem da sua liberdade, da sua legalidade, da sua legitimidade para comandar a sua vida e comandar também os seus negócios. No primeiro dia aqui, há 11 dias atrás, eu falei que ser divino é ter fé e ser humano é ter medo de arriscar. Se você parar para olhar para a história daqueles que venceram, daqueles que fizeram e deixaram gravados na mente das pessoas, nos livros, aquilo que fizeram e aquilo que ajudaram o mundo com a sua descoberta ou com empresas que criaram, com soluções que criaram para o mundo. Em algum momento, eles, mesmo com medo, tiveram que agir. Ser divino é ter aquela parte divina dentro e não é ter a religiosidade dentro, mas é ter a capacidade de criar e executar. Desde terça-feira passada eu venho falando aqui sobre ser divino. Ser divino é criar e é executar. No dia 2, na quarta-feira, eu falei: com medo ficamos parados, com fé buscamos o conhecimento e com conhecimento empreendemos. Muitos confundem a fé com religião. Muitos confundem ter a legalidade de domínio aqui na terra com religiosidade também. O lugar onde nós vivemos não é um lugar de evangélicos, não é um lugar de católicos, não é um lugar de espírita. O mundo que nós vivemos não é um lugar de budista. O mundo que nós vivemos é um lugar de humanos. Os humanos escolhem uma religião ou não ter uma religião. Mas o ser humano, quando usufrui da parte divina que cada um tem, ele perde o medo e faz aquilo que deve fazer. Alguns estão vivendo simplesmente sem fazer bons negócios, sem ter uma família organizada, sem ter uma vida que faça sentido nem para ele, porque vivem com medo. E eu entendi nos últimos tempos que o medo paralisa, mas a fé coloca uma pessoa em ação. Não é possível ter fé sem conhecimento. Sem o conhecimento não se tem fé, se tem crenças. Sem conhecimento não se tem fé, se tem crenças. No terceiro dia eu falei que os divinos não possuem medo, eles possuem prudência. Significa que o conhecimento adequado faz com que um agricultor plante no tempo certo para colher no tempo certo e também sabe que precisa cuidar da sua plantação. Isso quer dizer, aqueles que possuem prudência, aqueles que possuem conhecimento, aqueles que possuem estratégia, eles não possuem medo. Eles sabem o tempo para cada etapa, para cada ciclo da vida. E a vida é feita de ciclos. Nós temos 24 horas, nós temos as 4 estações, nós temos os 7 dias da semana. A vida é feita de ciclos. Nós temos dia e noite, nós temos o sol que comanda o dia, nós temos a lua que comanda a noite. Isso quer dizer, a vida é feita de ciclos. Nós temos as estações, nós temos as fases da lua. E você? Já entendeu quais são as suas estações, os seus ciclos? No quarto dia eu falei que a sua melhor ideia empreendedora só irá entrar depois que o medo sair. O medo paralisa as ideias. O medo faz com que alguém fique preso no futuro ou preso no passado. O medo faz com que pessoas fiquem presas no futuro, ansiedade, ou presas no passado. Trazendo a dor novamente, trazendo aquilo que não gostaria de ter vivido. Traz para o presente. E aí, muitas vezes, essas pessoas entram em depressão. No quinto dia eu falei que o medo só sai depois que você entender que a decisão de começar sempre será sua. Algumas pessoas esperam que algum evento aconteça, que algo externo aconteça. Eu, na minha vida, esperei por algum tempo o telefone tocar. Mas um dia, cansado de esperar o telefone tocar para aquela grande oportunidade, eu resolvi começar. E quando é que nós começamos? Quando nós decidimos que começamos. Eu me lembro que uma vez eu morava na cidade de Novo Hamburgo, eu estava feliz lá, eu já tinha realizado alguns sonhos, eu tinha mudado de uma cidade para outra, eu já tinha, inclusive, comprado um carro que eu era apaixonado naquela época. Só que eu entendi que aquele momento
eu deveria investir mais no meu negócio. E naquele momento em que eu decidi recomeçar, eu vendi tudo aquilo que eram recompensas. Por exemplo, era uma Cherokee, eu vendi. Porque aquilo era uma recompensa de algo que eu já tinha feito. Mas quando chegou a hora de recomeçar, eu disse, eu preciso de novas recompensas. Vou vender essa recompensa aqui e vou investir, vou plantar mais, porque quero uma colheita maior. E eu me lembro que isso era ali pelo ano 2001 mais ou menos. E olha que interessante, essa noite eu sonhei com a minha Renault Kangoo. Eu tive 2 Kangoos. E esses 2 carros, em 2 momentos que eu tive, significam para mim recomeço. Cada um de nós sabe quando precisamos recomeçar. Recomeçar na vida pessoal, recomeçar nos negócios, recomeçar espiritualmente, recomeçar na saúde. Os ciclos. Existe um tempo em que nós vamos, por exemplo, ter que fazer mais alguma coisa e menos outra para equilibrarmos a vida. Quando nós precisamos equilibrar a saúde, por exemplo, nós temos que evitar alguns alimentos, algumas bebidas, nós temos que passar um tempo de equilíbrio. Eu quero chamar atenção hoje para o ciclo da vida aqui, nesse lugar que nós moramos. Algumas pessoas estão morando aqui na Terra, imaginando que alguma coisa vai acontecer na vida delas e que algo vai acontecer externo, alguém vai mudar. Mas para alguém ajudar você a mudar, você precisa, obviamente, decidir começar um novo ciclo. No 5º dia, então, o medo só sai depois que você entender que a decisão de começar sempre será sua, ou recomeçar. Uau! 6º dia. Ser divino não é ser religioso. Ser divino é ser co-criador com Deus. Eu pensei muito antes de colocar isso, porque muitos estão usando esses termos e eu acredito na ciência e acredito na fé. Até porque a minha vida é uma prova de que as 2 coisas funcionam muito bem. Ser divino não é ser religioso. Ser divino é ser co-criador com Deus. Se você mora aqui, nesse lugar chamado Terra, se você mora aqui e tudo que há por aqui está à sua disposição, é você que decide se vai usar ou se não vai usar, é você que decide se vai estar no comando ou não. Quando você quebra os princípios, não estou falando de princípios religiosos, estou falando da lei do universo, a lei de Deus. Quando você quebra esses princípios, você não enriquece. Enriquecer não é ter dinheiro, enriquecer é ter soluções, inclusive dinheiro. 7º dia. O medo é pessoal. O medo sempre é nosso, é de alguém, é do indivíduo. Mas empreender é social. O medo é pessoal. Empreender é social. Cada vez que nós criamos um negócio, cada vez que nós criamos uma empresa, cada vez que nós criamos uma solução, cada vez que nós criamos um produto, nunca é para nós. Sempre será para alguém, para um público. E quando você pensa no público, quando você pensa para quem você está criando essa solução, o medo vai embora, porque você está fazendo aquilo que veio ao mundo para fazer. No 8º dia eu escrevi e falei: a liberdade que o empreendedorismo proporciona só chegará quando você viver a sua busca do seu fator infinito devotamente. E fator infinito, dentro do método do 0 ao infinito, é você encontrar a sua missão, aquilo que você veio fazer, o problema que você veio resolver no mundo. E isso não tem nada a ver com a área de atuação, mas é a missão inserida em você, colocada ali naquela área de atuação. 9º dia. Os divinos sabem que o sucesso só vem depois de um tudo ou nada. Significa que existem alguns momentos na vida em que a gente precisa decidir se é tudo ou se é nada.
E cada vez que nós decidimos se vai ser tudo ou vai ser nada, nós perdemos o medo. Esse dia foi incrível, inclusive tivemos uma participação muito grande aqui de todos, porque se conectaram muito, porque cada um de nós que está aqui hoje é porque viveu o momento de tudo ou nada. 10º dia não é ser grande para ser livre, é ser livre para ser grande. Muitos pensam, olha, eu quero ser grande, quando eu for grande, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, então serei livre. Com a minha cabeça, desde menino, como fotógrafo, como artista, como criativo, eu entendi que deixar a vida para depois não era uma opção para mim. Eu nunca quis viver pela metade, assim como nunca quis e nunca entendi como algumas pessoas poderiam admitir uma vida que não seja a sua. Eu acredito que todos os dias nós temos a chance de fazer algo do nosso jeito. A maior dor é viver a vida que não é a sua. Quantas dores a gente passa numa vida? Quantas dores nós passamos? Um negócio que se abre e precisa fechar no primeiro ano. Casamentos começam e terminam no mesmo ano. Viver a vida errada é a maior dor, é o maior erro, o maior pecado. Viver uma vida que não é para você. Você está vivendo e você está aprovando o que está vivendo? Você está dedicando o tempo necessário para fazer aquilo que você veio ao mundo para fazer?